Graça e paz, querido irmão, eu sou o pastor Fernando Galli e hoje eu vou responder a seguinte pergunta no nosso vídeo do Instituto Apologético Cristo Salva. A Igreja Adventista, afinal de contas, é uma seita ou não é? Essa pergunta feita a mim tem que ter o afinal de contas, porque de fato eu havia mudado minha posição e por 2 anos eu havia declarado que a Igreja Adventista não era uma seita, mas uma igreja que age como seita. Bom, o problema é que nesse ínterim, veja, depois de 10 anos ensinando que a Igreja Adventista é uma seita, 10, 12 anos, aí então eu mudei. Mudei por quê? Eu havia pesquisado alguma coisa e percebi a fé que os adventistas tinham no Deus triuno, o seu exemplo de vida. O problema é o seguinte, a gente não pode confundir pessoas isoladas com o movimento. Eu acredito, por exemplo, que entre os católicos apostólicos romanos pode ter alguém salvo ali. E esse alguém salvo tem que sair dali. Da mesma forma, eu acredito que hoje pode haver um adventista que ele tem um brilho da iluminação do Espírito Santo e ele seja um salvo, mas ele não pode continuar ali. E eu vou explicar tudo isso hoje para você. Então, durante 12 anos, mais ou menos, eu defendi que a Igreja Adventista era uma seita. E por zelo, por acreditar que eu estaria ofendendo a vida de uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo, que está ali como salvo, eu poderia magoar a Deus. Então, foi uma atitude de dizer que a Igreja Adventista é uma igreja cristã, mas que age como seita, mas ao mesmo tempo com sérios problemas doutrinários, eu passei a pensar assim por receio de estar chamando de herege aquele que é salvo. E aí é um problema. É diferente dos TJs. Entre as TJs não há salvo nenhum, a menos que um salvo se perdeu, mas ele é momentâneo, não é possível. E ele volta, como já aconteceu, de cristãos convertidos, por falta de conhecimento da palavra de Deus, se desviarem, ficarem ali por um tempo e voltarem. Eu já vi idosos, testemunhas de Jeová, no leito de morte, se convertendo e chamando pastores para abençoar essa vida, porque eles haviam se arrependido de ser testemunhas de Jeová. Então, nesse sentido, pode ser que um salvo se desvie, pode ser. Mas ir para uma testemunha de Jeová, para o mormonismo, talvez uma pessoa que não cresceu na fé e por ignorância, mas ele retorna, nem que for até o último minuto da vida dele. Mas no caso da Igreja Adventista, analisando a questão mais a fundo, eu comecei a perceber que mesmo que haja adventistas que demonstrem fé em Jesus Cristo, se eles são salvos, eles vão ter que sair dali. Exatamente. E por quê? Porque tem certas heresias ali que são insustentáveis para a fé cristã. E eu errei. E até peço perdão por nesse momento não foi fraqueza, mas um momento assim de não querer ofender pessoas que eu achava que eram parte da Igreja de Deus, a Igreja de Jesus. Eu acabei criando uma terminologia que até assustou alguns apologistas, até famosos no Brasil. Mas, a partir de então, eu me aprofundei porque eu comecei a conversar com muito adventista e, de fato, descobrir muita coisa deles. Muito do que eles ensinam. E também fiz parte de um grupo de pesquisadores que me apontaram certas coisas que são insustentáveis para considerar a Igreja Adventista como igreja cristã. Se há algum salvo ali, não foi pela pregação da Igreja Adventista. Pode ser que sejam salvos que não cresceram na fé e momentaneamente se desviaram,
Ou pode ser que alguém ali se converteu de fato a Cristo e ele agora é uma nova criatura e ele está prestes a sair dali. Mas dizer que a instituição Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja cristã é insustentável isso. E nesse ponto eu quero pedir desculpa à comunidade evangélica por ter falado abobrinha. Os TJs vão cair em cima de mim. Ah, mudou de ensino, hein? Eu posso mudar de ensino porque eu nunca disse eu sou a única igreja verdadeira. Eu posso mudar de ensinos porque eu nunca afirmei que o Espírito Santo de Jeová, por eu ser líder de uma organização religiosa, eu recebo luzes. Não, nunca falei isso. Então eu sou um estudioso da palavra de Deus e quando eu erro, eu tenho a obrigação de pedir desculpa. E dessa vez é impossível voltar atrás. Por quê? Por que a Igreja Adventista é uma seita? Veja, eu não estou pregando ódio religioso. Tem pessoas maravilhosas ali. A Igreja Adventista contribui maravilhosamente com a educação, tem escolas fantásticas, é um povo, de certa forma, instruído, muito acima de outras seitas. Conheci pessoas ali maravilhosas, né? E que eu mantenho a amizade, e espero que esse vídeo, de forma alguma, nos separe como amigos. Mas eu não posso afirmar com certeza se vocês são meus irmãos em Cristo ou não, porque pode ter algum adventista ali, como eu disse, salvo. Agora, como instituição religiosa, são uma seita. Por quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, embora vocês creiam na Trindade, vocês rebaixam a pessoa de Cristo de muitas formas. Por exemplo, Jesus é onipresente? É. Como é que ele entrou no Santo dos Santos em 1844? Não vai me dizer que é só o corpo ressuscitado dele que entrou lá. Não é? Porque como é que ele está investigando, analisando livros junto com o Pai, que contém as obras dos salvos e não salvos, desde 22 de outubro de 1848 para cá? Que história é essa de um Deus onisciente precisar de ler livros? Isso é sério, não é? Então, é insustentável um Jesus que ele não é onipresente de fato, porque ele não estava no Santo dos Santos ou no Santíssimo até 22 de outubro de 1844. E a Bíblia não diz que ele entraria só como homem ressuscitado, por exemplo. Um outro problema muito sério é que vocês desfazem a união hipostática de Jesus Cristo na morte dele, porque a Ellen Goldwhite de vocês, e vocês mesmos afirmam que, os adventistas no caso, né? Vocês afirmam que Jesus Cristo, quando morreu, assim como todo homem, quando morre, ele deixa de existir. Jesus era perfeitamente homem? Era. Então, o que acontece com a gente na morte, acontece com o homem Jesus na morte. Ou seja, o homem Jesus deixou de existir. Em debates no Vejam Só, um programa da TV Hit, eu deixei o adventista ali até com tosse, sabe? Ele passou até mal ali, porque ele não soube responder a pergunta, e num segundo debate, ele continuou atrapalhado, porque ele não responde essa pergunta. Ele até quis impedir que eu fizesse essa pergunta, não é? Dizendo o seguinte: não, isso aí não tem nada a ver. Mas qual é a pergunta? Veja lá. A Bíblia mostra que Jesus Cristo, existindo na forma de Deus, assumiu a forma humana. E ali assumir de uma vez por todas, conforme o grego. É uma ação tomada de uma vez por todas. Quando é que Jesus, existindo na forma de Deus, assumiu a forma humana? Quando ele foi concebido aqui. Aí fez-se a união hipostática. E uma vez assumida essa união hipostática, uma vez sendo feita essa união hipostática, ela nunca mais se desfaz. Mas o problema é que quando Jesus morre, se ele como homem deixou de existir,
Então a união hipostática se desfez. Alguns adventistas, inclusive o rapaz que tosse quando debate comigo, né, ele disse o seguinte no debate: não, Jesus não deixou de existir, o corpo dele estava ali. Ah, mas se for assim, ora, então ninguém deixou de existir, porque tem osso de gente que morreu há 2000 anos em algum lugar com certeza. Ora, isso é ridículo, né? A Igreja Adventista fala que o homem, quando morre, deixa de existir, independentemente se o corpo dele está ali ou não, se tem resto dele ali ou não. Tá? Então, a união hipostática de Jesus deixou de existir, sim. Porque se vocês dizem que o homem, quando morre, deixa de existir, e se Jesus, quando morre, logicamente, por ser homem como a gente, deixa de existir como homem, então a união hipostática se desfez para ser reassumida na ressurreição dos mortos. Isso é insustentável biblicamente, e durante esses 3 dias vocês tiram a união hipostática de Jesus, logo vocês retiram a humanidade de Jesus. Porque a única coisa que justifica a continuidade dessa união hipostática é que sobreviveu algo à morte de Cristo. O que é que sobreviveu? O espírito humano dele, que levou o espírito humano do ex-ladrão convertido a Cristo para o paraíso. Então, como vocês não creem que o paraíso é lá no céu, como não creem na vida após a morte, e que esse paraíso é no 3º céu, conforme 2 Coríntios 12, 2-4, né? Como vocês não creem em vida após a morte, como vocês, adventistas do 7º dia, não acreditam que sobreviveu algo à morte de Jesus, porque se não existe vida após a morte para nós, não existiu vida após a morte para Jesus. Então, vocês desfazem nesses 3 dias com a união hipostática. Logo, o que é uma heresia de perdição? É quando você tem problemas, principalmente cristológicos. Nos 3 dias em que Jesus, né, esteve morto na carne, não é? Então, ele foi morto na carne e vivificado no espírito. Assim que ele morreu, o seu espírito humano saiu. Assim como o do ladrão, o ex-ladrão. Então, se vocês retiram essa união hipostática de Jesus, entre linhas, vocês estão tirando algo de Cristo. Logo, é uma heresia de perdição. Então, é aí que está o problema. Crer na Trindade realmente é uma coisa que me incomoda. Se você crê na Trindade e eu te chamo de herege, é um problema. Mas o problema é que os adventistas, eles vêm com uma conversa estranha, dizendo o seguinte: olha, não dá para explicar, isso é um mistério, a Bíblia não fala nada sobre isso, ela não explica de fato. Tudo bem que ela não explica ipsis literis o que acontece durante a morte de Jesus, mas se você é adventista do 7º dia, admite que Jesus Cristo é perfeitamente homem, e homem não sobrevive à morte do corpo, não é o fato de Jesus ser divino que vai impedir que aconteça exatamente com ele o que acontece exatamente com a gente na morte. Ora, a natureza humana e a natureza divina, elas são inseparáveis, porque há uma união hipostática, e vocês separam isso por ensinarem a doutrina aberrante de que não existe vida após a morte. Ah, mas foi Platão que... Platão uma ova. Sabe, vocês são bem ruinzinhos de história bíblica. Na verdade, os fariseus, eles criam, até os fariseus, eles acreditavam na vida após a morte. Tá? Então, eu não vou nem perder muito meu tempo com essa questão. Considero vocês, adventistas do 7º dia, como seita, porque vocês têm problemas cristológicos e sérios. Jesus Cristo ele não é tão onipresente assim, porque ele não estava no Santo dos Santos até 22 de outubro de 1844. Não sei até que ponto ele é onisciente, porque ele depende dos livros. Ele fica examinando o livro.
mesmo que o adventista fale, não, ele examina por uma questão de praxe. É muito estranho eu humanizar dessa forma e ser tão literal ao ler Daniel e achar que Jesus Cristo e o Pai estão lendo livros lá no céu de forma literal. Por quê? Por que essa interpretação? Porque Ellen Goldwhite disse. E aí vem o segundo ponto do porquê que eu acho a Igreja Adventista do Sétimo Dia uma seita. Acho não, eu tenho certeza. Embora o Adventista venha me dizer, mas os escritos de Ellen Goldwhite são tão inspirados quanto a Bíblia, mas de uma autoridade menor. Tudo bem, eu posso admitir que na história bíblica houve livros escritos por profetas, mas esses livros não tinham tanta autoridade quanto a Bíblia. Mas numa época em que a Bíblia estava sendo escrita. Então, nesse período em que Deus revelava coisas para profetas, tudo bem. Mas o problema é que hoje Deus não revela mais algo para profetas que é para ser colocado de forma escrita. Para os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais que acreditam no profetismo, vocês têm que procurar dar uma resposta a isso para os adventistas, mas eu poderia ajudá-los. Se eu acredito que existem profetas hoje, esses profetas têm autoridade bem local. Mas a senhora Ellen Goldwhite, ela tem uma autoridade para toda a igreja adventista. E essa autoridade é tão grande que quando o adventista vai ser batizado, se pergunta para ela, você crê no espírito de profecia? Agora é interessante que o adventista admite que nos dias bíblicos, nos dias do Novo Testamento, onde se batizavam pessoas, ali havia espírito de profecia, não havia? Bom, claro, os apóstolos estavam sendo usados para escrever a Bíblia. E por acaso se fazia essa pergunta, você crê no espírito de profecia? É uma pergunta desnecessária, até quando de fato havia o espírito de profecia. Mas é um absurdo essa pergunta, né? Para quem vai se batizar? Se uma pessoa disser que não acredita no espírito de profecia, que é Ellen Goldwhite, e disser, não, eu acredito no espírito de profecia que inspirou o homem a escrever a Bíblia, mas não creio que Ellen Goldwhite seja inspirada por Deus. Essa pessoa não pode ser batizada na igreja adventista. Porque ela tem que dizer até quantos livros ela leu. Tá? Alguns vão dizer assim, mas tem países da África em que eles nem têm livros de Ellen Goldwhite. Mas eu fui checar isso. E eles são ensinados, sim, que eles precisam crer no espírito de profecia, mesmo não tendo os livros dela em mãos. Certo? Tanto que eu conversei com adventistas do sétimo dia da África, de vários países da África. E eles falam, não temos livros, como vocês têm aí, mas nós cremos nela como espírito de profecia. Então, meu querido, dá na mesma. E aí é o seguinte, se eu falo que os escritos de Ellen Goldwhite têm autoridade sobre toda a igreja adventista, aí eu pergunto, por que é que Deus não deu esse espírito de profecia para outras igrejas? Exatamente por isso, porque a igreja adventista fala que ela é a igreja remanescente. Então, eles são exclusivistas. Eles dizem assim, olha, nós não aprendemos com Ellen Goldwhite para guardar o sábado. A gente aprendeu com a Igreja Batista do Sétimo Dia, a gente trouxe isso de outros grupos. É mentira. É mentira. Não caia nessa conversa. Isso é mentira. Acontece o seguinte, se Deus dá o espírito de profecia para Ellen Goldwhite escrever tudo que ela escreveu, e ela diz, ai daqueles que não guardam mais o sábado, ora, a igreja adventista vem com essa conversa, através de certos apologistas que vão no Vejam Só, dizer que
os adventistas não aprenderam com Ellen White, mas aprenderam com a Igreja Batista do Sétimo Dia. Isso é conversa. Olha, afinal de contas, se você deixar de guardar o sábado, você está desobedecendo, segundo a Igreja Adventista, a Bíblia, e está desobedecendo o espírito de profecia. Olha, se Deus dá o espírito de profecia para uma mulher escrever, segundo ele, 100.000 páginas, tudo inspirado por Deus, é palavra de quem isso? É palavra de Ellen White ou palavra de Deus? Então, se eu discordo do que Ellen White escreve, e sou adventista, eu estou discordando da palavra de Deus. Por quê? Porque ela escreveu aquilo inspirada. E se ela escreveu aquilo de forma inspirada, a palavra não é dela. A palavra é de Deus. Você percebe? Então, se eu quiser ser desta igreja ou desta seita, eu tenho que acreditar que os escritos dela são tão inspirados quanto a Bíblia. Ah, mas é luz menor. Tudo bem. Mesmo que seja luz menor, se eu desobedecer o que está ali, eu estou desobedecendo a palavra de Deus do mesmo jeito. Você percebe? É muito diferente de uma igreja que tem ali um suposto profeta. E este profeta fala assim: irmãos, nós temos que ler a Bíblia, a palavra de Deus. E fala algumas coisas. Se alguém discordar dele, é um problema ali bem local. É muito diferente isso. É muito diferente isso. E outra. O problema dessa Ellen White é que ela tem algumas coisas aberrantes. Ela descreve visões que nasceram asas nas costas dela e ela foi levada para um planeta, encontrou com Enoque. Sabe, todo líder ou membro fundador de grupos sectários, eles são polêmicos. E eu coloco Ellen White juntamente na mesma categoria que Charles Taze Russell e o profeta mormon Joseph Smith. Eu acredito hoje que Satanás, o diabo, ele inspirou jovens para fundar as 3 maiores seitas que existem na face da Terra. A Adventista do Sétimo Dia, os Mormons, né? A Igreja dos Santos dos Últimos Dias e os Testemunhas de Jeová. Ele usou jovens que nem teologia tinham. E eles escreveram muita coisa. É como se o diabo tivesse criado uma trindade satânica na forma de seita, usando crianças, adolescentes, entre seus 14 e 18 anos. E, a partir de então, para que eles escrevessem muita coisa contrária às Escrituras. A senhora Ellen White, ela chega a dizer que abandonar a Igreja Adventista para ir para uma outra denominação é a apostasia da verdade. E por mais que os adventistas do sétimo dia tentam reinterpretar isso, a gente coletou informações de adventistas até conhecidos, e eles falam categoricamente, não. De fato, se eu deixar de ser adventista para ser batista, eu estou apostatando da fé, porque eu vou deixar de guardar o sábado. O adventista acredita em algumas marcas da igreja verdadeira, e uma delas é a guarda do sábado. Agora, olha só que interessante. Eu já vou pular aqui para o exclusivismo religioso para você entender por que a igreja adventista é de fato uma seita. Olha o que os camaradas ensinam. Por exemplo, Martinho Lutero foi um cristão, ele vai ser salvo. Por quê? Porque ele foi salvo por crer em Jesus, segundo a igreja adventista, e Lutero, ele também vai ser julgado pela luz que lhe foi revelada. Então, se ele não compreendeu muito essa questão de guardar sábado, igual os adventistas fazem, ou outros também que não tiveram essa luz, mas por terem fé em Jesus, eles serão salvos.
Mas olha só o que esses camaradas ensinam. Vai chegar um momento, e aí eu morro de dar risada com uma profecia tão ridícula, que o Papa vai dar um decreto dominical. E ele vai obrigar todos os cristãos a guardar o domingo. Então, este domingo, essa guarda do domingo, é o 666, lá de Apocalipse, capítulo 13. É a marca da besta, a guarda do domingo. Gente, isso é para rir, tá? Isso é para dar risada. A gente respeita, mas a gente ri pela pobreza de interpretação dessa turma, porque eles dependem da Ellen White para chegar a essa interpretação. E a guarda do sábado é o selo de Deus. Eles dizem, olha, esse selo não é o selo do Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação, mas ele vai ser um selo identificador. Então ele não é o selo que de fato nos salva, que nos garante, né, como salvos, mas ele é o identificador. No final das contas, ele acaba sendo um selo identificador no seguinte sentido, olha só. E aí que entra a heresia. Imagina que o Papa, então, emita o decreto dominical. Isso não vai se cumprir nunca. Tá? Olha, estou fazendo uma profecia aqui. Todos vocês, adventistas do sétimo dia, vão morrer e esse decreto dominical não vai ser estabelecido. E essa profecia é até para o adventista que acabou de nascer, certo? Então eu estou fazendo essa profecia, porque eu sempre venço os falsos profetas assim. Eu falo, ó, eu lanço uma contra-profecia, entre aspas, que não é profecia, né? Mas eu sempre falo, ó, não vai se cumprir isso aí, tá bom? E aí não vai se cumprir, tá bom? Ok, então, veja lá, o Papa emitiu o decreto dominical. Emitiu? Ótimo. Aí, aqueles que estão, os adventistas admitem que há salvos em outras igrejas, essas igrejas são filhas de Babilônia. Tá? A Ellen White e os adventistas falam isso sim. Tá? Porque eu conversando com pastores adventistas brasileiros, americanos, e recebendo uns relatórios interessantes de entrevistas, eles falam, pode haver salvos por ignorância, né? Eles estão por ignorância nessas religiões, eles falam nessas amadas igrejas, e isso inclui espiritismo, mormon, tudo é amado para ele. Ô irmão, tudo é irmão para ele, certo? Eles estão salvos porque tiveram fé em Jesus, mas quando o Papa emitir o decreto dominical, eles vão ter que entender, eles vão ter que aceitar a mensagem do sábado, certo? Eles vão ter que confessar e admitir o espírito de profecia que estava em Ellen White, porque se até, gente, até para batizar tem que admitir isso, imagina numa hora dessas, em que Deus vai distinguir quem é cristão e quem não é cristão através do selo identificador que é o sábado. Imagina, né? Então, essas pessoas que estão salvas nessas igrejas que são uma Babilônia, elas terão que mudar de posição. Entendeu? Então, aí que vem o exclusivismo adventista. Nós podemos falar, olha, se tem adventista salvo ali, porque ele recebeu Cristo de fato, a mensagem de salvação ele compreendeu, ele vai ter que abandonar um monte de doutrina. Então, por uma questão de caráter, que vem através da transformação do Espírito Santo, ele não vai poder continuar ali. Mas nós podemos dizer isso porque nós representamos a forma mais ortodoxa de interpretar a Bíblia, e nós somos a Igreja de Cristo que começou desde os dias de Pentecostes. Por assim dizer, né? Quando o Espírito Santo desceu ali, né? E fez toda aquela maravilhosa obra. Tá? Então, nós somos essa continuidade. Agora surge um grupo que cai de paraquedas e dizer para a gente que os salvos que estão entre nós tem que passar para eles, aí você me perdoa. Isso é ridículo, nós não aceitamos isso. Tá? Então o adventista chega e fala, olha, ô irmão, tudo bem? Ô meu irmão, eu acho bonito chamar até ateu de irmão. Porque em certo sentido, de fato,
nós somos irmãos mesmo. Todos nós somos criados por Deus. Nós existimos devido a Deus ser a fonte da vida de todos nós. Mas irmãos em Cristo, como é que eu vou chamar um espírita de irmão em Cristo? Não casa. Ele é meu irmão, em certo sentido. Mas no sentido de fé cristã, não. O testemunho de Jeová não é meu irmão assim. O adventista chama todos de irmãos. Por quê? Olha o que eu descobri. Primeiro, vem a questão de Deus criar todos. Mas eles admitem a possibilidade de haver já pessoas que acabaram de ser salvas nessas igrejas e se tornarão adventistas, ou pessoas que são salvas e que um dia, lá no tempo do decreto dominical, onde Deus vai usar o 666, né, e o 777, por assim dizer, para diferenciar um do outro. Então, com isso em mente, eu falo, olha, são exclusivistas, acham que só eles são a igreja remanescente. E essa igreja remanescente, ela, hoje, ela tem os escritos de Ellen Goldwhite. Se a igreja batista fosse parte, na concepção adventista, da igreja remanescente, eles também teriam recebido o espírito de profecia ali, percebeu? Mas batista, presbiteriano, nós não cremos em que haja uma profetisa com espírito de profecia. Nós não aceitamos essa mensagem. Então, logo, nós, como organização, instituição, nós não representamos a igreja remanescente para a igreja adventista. Mas para eles, entre nós, pode haver salvos, que um dia terão que abandonar essas igrejas para se tornar parte da igreja remanescente. É assim que eles creem. E nós não podemos aceitar isso. Isso é insustentável.